Não é segredo que os drones foram a chave para quase todo o sucesso que a Ucrânia teve contra a Rússia. É principalmente graças aos drones que a Ucrânia dizimou 1/3 da frota do Mar Negro da Rússia. É com drones que a Ucrânia lançou repetidos ataques profundos ao território da Rússia, desgastando a máquina de guerra de Vladimir Putin no processo. E agora a situação dos drones da Ucrânia está sendo supercarregada. A Ucrânia acaba de entrar em modo besta com um aumento de 900% em seu arsenal de drones. Putin está tremendo em suas botas. Se ele achava que os drones ucranianos prejudicavam a Rússia antes, não está preparado para o que virá com a Ucrânia intensificando os ataques. Em 7 de julho, o Defense Express relatou as descobertas de um estudo realizado conjuntamente pela Georgetown Security Studies Review e pelos think tanks do Atlantic Council. Esse estudo aprofundou-se nas capacidades de produção de drones da Ucrânia para descobrir que o país agora está construindo 900% mais drones do que em 2024. No ano passado, a Ucrânia estava produzindo cerca de 20 mil veículos aéreos não tripulados por mês no verão de 2024, dando-lhe um total anual aproximado de 240 mil drones. Em 2025, os números mensais dispararam para mais de 20 mil por mês em um único mês de 2025. A Ucrânia está construindo tantos drones quanto construiu durante todo o ano de 2024. Se mantiver esse ritmo, isso significará que haverá mais de 24 milhões de drones no arsenal da Ucrânia até o final de 2025. No momento, a Defense Express diz que a Ucrânia se encontra em uma posição interessante. Cerca de 20 mil drones por mês é sua nova linha de base, e um número que a capacidade atual de fabricação da Ucrânia parece capaz de suportar. Mas as coisas podem crescer a partir daqui. Um país que já entrou no modo besta na frente dos drones tem o potencial de disparar sua produção para a Lua. Se garantir duas coisas: produção de drones a longo prazo e mais investimento em novas tecnologias de drones. No longo prazo, a proteção à propriedade intelectual será vital. De acordo com a United 20 e 4 media-relatórios conjuntos, ressaltaram que muitos dos drones ucranianos não são patenteados. Há ressalvas para este problema. Para começar, o relatório cobre apenas dados sobre patentes de drones entre 2022 e 2023. Naquele período, a produção ucraniana de drones estava começando, então muitos de seus drones provavelmente foram patenteados desde então. Em segundo lugar, a falta de patenteamento pode ser deliberada, pois os documentos de patente revelam os segredos por trás de um produto. Eles devem fazer isso se esses segredos tiverem proteção legal. A Ucrânia pode ter uma política em vigor para evitar o patenteamento tanto quanto possível antes do fim da guerra na Ucrânia, para evitar que a Rússia obtenha documentos que revelem como os drones ucranianos são construídos. As patentes serão essenciais para impulsionar a produção ucraniana, especialmente se o país começar a trabalhar com aliados para construir seus drones. Mais sobre isso em um momento. Outro motivo pelo qual as patentes podem ser cruciais para a Ucrânia tentar superar o já impressionante aumento de 900% visto em 2025 é a produção. Especificamente, a padronização da produção para garantir que todos os drones ucranianos atendam aos padrões de qualidade, para assegurar que eles possam cumprir seu propósito quando empregados contra a Rússia. Em vez de apenas emitir diretrizes, o foco deve estar em fazer cumprir a conformidade para garantir a confiabilidade entre os modelos de drones. Um desafio especialmente relevante em um contexto de guerra, onde a velocidade muitas vezes se sobrepõe ao controle de qualidade, diz United 24. Embora as patentes não sejam o único mecanismo para garantir essa padronização a longo prazo, elas certamente ajudam. Com patentes, a Ucrânia demonstra precisamente como construir seus drones, o que é útil tanto para fabricantes domésticos quanto para parceiros externos que podem ajudar no futuro. Na ausência de patentes, procedimentos operacionais padrão para fabricação poderiam ser criados e seriam mais fáceis de proteger do público durante a guerra. Então há a questão do dinheiro. É aí que entram as menções anteriores da Ucrânia, trabalhando ao lado de seus aliados para construir drones. Domesticamente, a Ucrânia, criando contratos de longo prazo com seus fabricantes de drones,
seria extremamente benéfico quando se trata de aumentar ainda mais a produção de drones. Como aponta a RBC Ucrânia, esses contratos permitiriam aos fabricantes tomar decisões relacionadas à contratação de talentos, planejamento de produção e busca por futuros investimentos. A estabilidade viria de contratos de longo prazo, sendo o resultado desse processo. Esses fabricantes poderiam focar somente na construção de seus drones, sem se preocupar em como manterão as luzes acesas. Agora, além da produção doméstica, a Ucrânia também tem oportunidades de se conectar com fabricantes de drones no exterior. Isso é enorme. Com a produção no exterior vem ainda mais estabilidade. Afinal, os fabricantes de drones domésticos da Ucrânia são alvos óbvios para Putin. O líder da Rússia pode começar a lançar seus mísseis e drones nas fábricas deles para tentar retardar a Ucrânia. Isso não é uma opção quando a Ucrânia também está construindo seus drones em outros países, a menos que Putin queira começar guerras diretas com os parceiros da Ucrânia. Essa abordagem garantiria outra linha direta para as produções de drones da Ucrânia, para que ela possa realmente construir em cima de seu aumento de 900%. A Ucrânia sabe disso, e é por isso que já está trabalhando duro para formar parcerias. Em 7 de julho, a Aviation Week informou que a Ucrânia fez parceria com uma empresa secreta de drones que está sendo lançada pelo ex-Chief Executive Officer do Google, Eric Schmidt. O relatório, que sucede outros, sugere que a Ucrânia tem um novo parceiro de drones dos Estados Unidos da América, com a Aviation Week, fornecendo mais detalhes. Diz que a Ucrânia acredita! A nova empresa dos Estados Unidos da América já tem capacidade para entregar centenas de milhares de drones para a Ucrânia antes do final de 2025, com a produção provavelmente aumentando significativamente em 2026. Quanto à empresa de Schmidt, ela se chama SwiftBit, Sociedade de Responsabilidade Limitada, e foi registrada como um negócio em agosto de 2023. Schmidt aparentemente vinha planejando uma parceria assim há algum tempo. Os drones que sua empresa pode entregar incluem drones interceptadores, capazes de abater mísseis e drones da Rússia, além de veículos aéreos não tripulados de reconhecimento, direcionamento, logística e quadricópteros. Os últimos são essenciais para a ofensiva ucraniana, pois normalmente transportam cargas explosivas. A Aviation Week também diz que algo chamado drones de ataque de classe média fazem parte do acordo que a Ucrânia assinou com a SwiftBit. Ainda não está claro o que são esses drones e como a Ucrânia planeja usá-los, e fica ainda melhor. O acordo com a SwiftBit foi anunciado poucos dias após a Ucrânia e a Dinamarca assinarem um acordo de produção militar. Com esse acordo, as empresas de defesa da Ucrânia poderão abrir instalações de fabricação em solo dinamarquês. O problema mencionado sobre Putin bombardeando as fábricas da Ucrânia é uma violação de conteúdo que não posso assistir. De acordo com o novo acordo, a Ucrânia utilizará suas fábricas na Dinamarca para produzir armas, incluindo drones, que serão enviados de volta para a Ucrânia para uso militar. O ministro das Indústrias Estratégicas da Ucrânia, Herman Smetanin, foi rápido em saudar o acordo inovador. No Facebook, ele mencionou que a Dinamarca foi pioneira, há um ano, no financiamento da produção de armas por fabricantes ucranianos. Hoje, tornou-se o primeiro país para o qual a Ucrânia exporta suas tecnologias de defesa para produção, escalonamento e fornecimento ao exército ucraniano. Smetanin acrescentou que este novo acordo é um marco em termos de cooperação de defesa da Ucrânia, afirmando que este é um caso único de cooperação internacional para a indústria de defesa ucraniana. Sou extremamente grato à Dinamarca por tamanha assistência significativa à indústria de defesa ucraniana por decisões oportunas e apoio em um alto nível de cooperação de defesa. A mais, em 3 de julho, o Kiev Independent informou que a Ucrânia também assinou um acordo com o Reino Unido para a produção de drones Ray Bird. A Skyton da Ucrânia trabalhará em conjunto com a empresa britânica Prevail Solutions para construir os drones, que foram projetados pela empresa ucraniana e já desenvolveram uma reputação na guerra da Ucrânia. Coletivamente, os pássaros de ataque da Skyturn registraram 350 mil horas de voo e foram responsáveis por bilhões de dólares em danos às forças da Rússia.
Com o Reino Unido agora ajudando a construir esses drones, pode-se esperar ver um influxo de novos pássaros de ataque entrando na guerra em breve. Fica evidente que a Ucrânia está lidando com aspectos de longo prazo da produção de drones, enquanto também visa investimentos futuros. Afinal, pense no que esses acordos significam para o futuro, especialmente aqueles assinados com a Dinamarca e o Reino Unido. Em ambos os casos, esses países poderão obter uma melhor compreensão dos drones da Ucrânia, o que significa que eles verão do que esses drones são capazes de realizar. O investimento poderia seguir a Dinamarca, e o Reino Unido poderia construir alguns desses drones para si. Assim como a Ucrânia, isso significa mais dinheiro sendo injetado no cofre de guerra do país, que pode ser usado para aprimorar ainda mais suas já impressionantes capacidades de produção de drones. O aumento de 900% na produção de drones da Ucrânia também não é isolado. Em vez disso, é apenas um aspecto de uma indústria de defesa ucraniana que vem crescendo desde que Putin invadiu. Em fevereiro, Militani relatou que a capacidade de produção dessa indústria de defesa aumentou em 75%. Também citou Smetana, que aponta o que isso significa, em termos monetários. As capacidades da indústria de defesa ucraniana cresceram 35 vezes ao longo dos 3 anos da invasão. De $1 bilhão em 2022 para $35 bilhões em 2025, disse Smetana. O único problema da Ucrânia nesta área é que sua capacidade produtiva não corresponde à sua habilidade de aquisição. Segundo Militani, a Ucrânia investiu $9 bilhões de recursos próprios e $15 bilhões de investimento estrangeiro em armas domésticas em 2024. Considerando o mesmo investimento para 2025, a Ucrânia utilizaria apenas 1/3 de sua capacidade produtiva. Os argumentos de investimento externo mencionados antes são relevantes novamente. Quanto mais acordos a Ucrânia puder assinar com seus parceiros, maior é o potencial para que o dinheiro comece a entrar. A Ucrânia já está produzindo drones em números massivos. Patentear e licenciar esses drones para outros países poderia criar uma fonte de receita que permite à Ucrânia acompanhar verdadeiramente o crescimento de sua indústria de defesa. Isso seria um divisor de águas para a guerra na Ucrânia. Afinal, em 30 de maio foi noticiado que a indústria de defesa da Ucrânia já está suprindo cerca de 40% das necessidades das Forças Armadas ucranianas. A única razão pela qual o número não é maior é que a Ucrânia precisa começar a gerar mais dinheiro para apoiar e investir nessa indústria. Os drones podem ser a chave. Se a Ucrânia conseguir monetizar melhor seus drones após entrar em modo besta com sua produção, isso entrega um combo 1-2 para Putin. Drones intensificam ataques às tropas russas com aumento de investimentos no setor de defesa ucraniano. Mas, enquanto tudo isso é uma ótima notícia para a Ucrânia, também é difícil ignorar algo importante. A Rússia também está aumentando sua produção de drones. Em 27 de junho, o Moscow Times relatou as descobertas de um think tank chamado Centro de Análise Macroeconômica e Previsão de Curto Prazo, ou Centro de Análise Macroeconômica e Previsão de Curto Prazo. Esse nome genérico é como uma cortina de fumaça. O Centro de Análise Macroeconômica e Previsão de Curto Prazo está associado ao Kremlin, o que significa que os dados que produz devem ser levados com um grão de sal. Contudo, o think tank afirma que a produção de drones russos está aumentando. Em maio de 2025, a Rússia construiu cerca de 17% mais drones do que no mês anterior. Nos primeiros 5 meses de 2025, a produção de drones da Rússia aumentou em média 37%, com os principais números representando um recorde. Esse suposto crescimento vem na sequência de Putin afirmar que os 15 milhões de drones que a Rússia supostamente produziu em 2024 eram insuficientes para as operações militares da Rússia. Embora os números da Centro de Análise Macroeconômica e Previsão de Curto Prazo devam ser considerados com cautela, um relatório do Kiev Post pelo menos demonstra que Putin leva a sério as ambições da Rússia em relação aos drones. O veículo diz que existe uma empresa russa chamada Aerohit que construiu uma vasta rede de parceiros chineses. Por meio desses parceiros, está adquirindo cerca de 10 mil drones por mês, totalizando cerca de 120 mil por ano, que estão sendo usados na Ucrânia.
Combine esse tipo de negócio com a fabricação doméstica de drones da Rússia. E fica claro que Putin está espelhando a estratégia da Ucrânia de construir mais drones. Não seria preciso dizer que a Ucrânia entrar em modo besta para sua produção de drones é uma resposta direta a esses movimentos russos. Não é. A Ucrânia estaria tentando construir o máximo de drones que pode, dado que os UAVs são uma de suas armas mais fortes contra Putin. Contudo, não se pode ignorar que a Rússia também está aumentando a produção de drones. Com investimentos, parcerias e o setor de produção doméstica de drones em crescimento, a Ucrânia está à frente da Rússia. Isso é vital. A Rússia também ataca a Ucrânia com drones. Então, a Ucrânia ter mais deles significa que ela tem pelo menos uma vantagem numérica em uma guerra onde os números geralmente favorecem as forças de Putin. Então, o modo fera da Ucrânia está ativado. Um aumento de 900% na produção indica que a Ucrânia está construindo mais drones do que nunca e firmando parcerias com seus aliados. Isso permite que ela aumente sua produção, o que impacta a guerra na Ucrânia da seguinte forma. Primeiro, há a questão numérica mencionada antes. Desde o início da invasão de Putin, a Ucrânia enfrenta uma desvantagem de mão de obra. Isso não mudou, apesar das enormes baixas que a Ucrânia infligiu à Rússia. Em junho, as perdas de soldados russos por morte, ferimento ou captura ultrapassaram 1 milhão de acordo com a mídia United 24. Ao mesmo tempo, a Rússia está conseguindo repor a maioria dessas perdas, recrutando cerca de 30 mil soldados contratados por mês. Lembre-se de que a Rússia também não se mobilizou totalmente. Fazer isso equivaleria a Putin declarar oficialmente guerra à Ucrânia, o que ele evitou até agora. Ele ainda chama essa guerra de operação militar especial, mas se a Rússia se mobilizar, são centenas de milhares de soldados a mais que poderiam invadir a Ucrânia. Em contraste, a Ucrânia tem dificuldades de mão de obra. O Instituto Internacional de Estudos Estratégicos estimou que a Ucrânia precisa entre 50 mil e 10 mil novas tropas para reforçar suas próprias forças esgotadas e cansadas de guerra. As tropas estão se mostrando difíceis de encontrar, enquanto a vantagem numérica da Rússia prevalece. O que tudo isso tem a ver com drones? O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, ou Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, oferece uma possível resposta. Em um artigo de abril, o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais disse que o futuro do exército da Ucrânia parece simples: menos soldados e mais drones. Falando no contexto de um futuro onde Rússia e Ucrânia concordaram com um cessar-fogo, o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais diz: para garantir que qualquer cessar-fogo se torne uma paz duradoura, a Ucrânia terá que continuar substituindo pessoas por drones e investir em uma combinação de defesa aérea em camadas e ataque de precisão convencional de longo alcance. Essa força precisará de uma reserva estratégica profunda que mude a forma como as sociedades livres pensam sobre seu componente de reserva e serviço nacional. Essa pode ser a estratégia que a Ucrânia está adotando com sua produção acelerada de drones. Só que, em vez de se preparar para um eventual cessar-fogo, está produzindo mais drones. Assim, pode substituir o máximo de soldados que perdeu na guerra. A Ucrânia está nisso a longo prazo. Putin não mostra sinais de querer terminar esta guerra até que ele tenha o que quer. A Ucrânia está construindo mais drones para aumentar a ameaça à Rússia e possivelmente aliviar seus próprios problemas de mão de obra. Afinal, a vantagem de mão de obra da Rússia é um dos maiores trunfos de Putin. Se a Ucrânia puder usar drones para superar essa vantagem, pode encontrar um caminho para vencer a guerra. E falando em causar danos à Rússia, a Ucrânia será capaz de fazer muito mais disso quando estiver construindo tantos drones. No fronte básico de batalha, os drones agora são responsáveis por até 80% das baixas causadas na guerra da Ucrânia. Para a Rússia, isso significa que cerca de 800 dos aproximadamente 1.000 soldados que está perdendo por dia estão morrendo ou sendo feridos graças aos UAVs da Ucrânia. Segundo a tecnologia do exército, esses números agradarão a Ucrânia. A lógica se torna simples: construa mais drones, cause mais baixas. Se a Ucrânia conseguir fazer isso enquanto reduz sua própria taxa de baixas diante de seus problemas de pessoal, isso é uma vitória dupla. A Ucrânia também tem usado seus drones para atacar profundamente em território russo.
Embora existam muitos exemplos disso na frente de ataque de longo alcance, o exemplo mais impressionante talvez seja a Operação Teia de Aranha de junho. A Ucrânia conseguiu infiltrar mais de 100 de seus drones quadricópteros com visão em primeira pessoa na Rússia, usando caminhões, antes de soltar esses drones em várias bases aéreas russas. O resultado foi a destruição de cerca de 7 bilhões em equipamentos russos, diz a NBC News, incluindo importantes bombardeiros e aviões espiões russos. Se a Ucrânia pretende realizar mais operações como essas no futuro, vai precisar de mais drones. O objetivo é causar o máximo de dano possível à Rússia, com os drones agora sendo a principal arma da Ucrânia para isso. Faz sentido que tenha impulsionado a produção e tenha planos para construir ainda mais do que está produzindo agora, graças ao seu aumento de 900%. E então temos o elefante na sala a considerar: os Estados Unidos. A relação entre Ucrânia e Estados Unidos da América tem sido turbulenta desde o início do segundo mandato de Donald Trump como presidente. Já 2 vezes, Trump interrompeu a ajuda militar à Ucrânia, sendo o exemplo mais recente em julho. A ajuda militar foi retomada em 8 de julho. Parece que Trump está percebendo que Putin está mentindo para ele sobre sua suposta intenção de trabalhar para um cessar-fogo. Ainda assim, a Ucrânia não pode ignorar o fato de que os Estados Unidos da América já retiraram a ajuda 2 vezes. Ela naturalmente questiona o que fará caso essa ajuda seja novamente retirada, especialmente se uma pausa temporária se tornar permanente. É aí que entra a massiva produção de drones da Ucrânia, juntamente com o crescimento de sua indústria de defesa doméstica. A Ucrânia não quer se tornar independente dos Estados Unidos da América. Ela preferiria muito mais ter os Estados Unidos da América como parceiro em sua defesa contra a invasão de Putin. No entanto, também precisa se preparar para a possibilidade de que esse parceiro escolha deixar a Ucrânia se defender sozinha. Um aumento de 900% na produção de drones ajuda a aliviar a pressão que resultaria. Como as parcerias de produção de drones, a Ucrânia está assinando com seus aliados europeus, bem como seus negócios com a Swiftbit e os Estados Unidos da América, que parecem ser independentes da ajuda governamental. Nada disso deveria ter acontecido. Putin pensou que iria atropelar a Ucrânia, e mesmo quando esse plano falhou, achou que a Ucrânia lutaria, até que seus aliados se cansaram de apoiá-lo. Agora, ele está lidando com uma Ucrânia que tem uma indústria de defesa ressurgente e está construindo mais drones do que nunca. Esse aumento de 900% na produção de drones só pode significar uma coisa para as tropas de Putin: milhares de baixas a mais. E enquanto a Ucrânia está impulsionando sua produção de drones, criando o potencial para um enorme influxo de investimento estrangeiro, também está cortando a linha de vida financeira de Putin. A Ucrânia está destruindo a última coisa que mantém a Rússia viva: a Frota Sombra. Descubra mais em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais vídeos cobrindo os últimos desenvolvimentos na guerra da Ucrânia.